Ontem, não é exagero dizer que o Brasil parou na frente da televisão para acompanhar o show do Criança Esperança, da TV Globo, que é aquela maratona que arrecada dinheiro para fazer ações sociais, um projeto muito lindo, inclusive, muito similar ao Teleton. Porém, Britney Spears, Madonna e... Adorei. E quem mais? E a Cristina Aguilera se uniram no palco ontem. A Santíssima Trindade da era infantil da TV brasileira se juntaram para fazer essa arrecadação. Pela primeira vez, Eliana, Xuxa e Angélica estiveram no palco, que teve um ar de premiação americana, viu? Sim. Foi muito bem produzido. Foi Finalmente lindo. a Globo pegou 1% do lucro do BBB e aplicou na Criança Esperança. Esse é o momento em que elas se juntam, foi realmente lindo. Cada uma cantou um pouco do seu hit. Antes de te comentar e trazer as polêmicas dessa apresentação, porque teve muita. Vamos assistir um pouquinho? Vamos. Olha aí. Ai, meu Não existe mal nenhum. Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. O sonho está no ar. O amor me faz cantar. Lua de cristal que me faz sonhar. Faz comigo estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão. Faz a minha vida cheia de emoção. Lua de cristal que me faz sonhar. Faz comigo estrela que eu já sei brilhar. Lua de cristal, nova de paixão. Faz a minha vida cheia de emoção. Obrigada, gente. Que coisa linda. Que lindo! Que coisa mais linda, meu Deus! Paz. Toda arrepiada, Eu fiquei arrepiada, né? porque são as Gente. apresentadoras infantis da minha época, da minha geração, e ver as três juntas em um momento como esse, né, em um momento afetivo, em um momento solidário como esse, para mim foi icônico, foi incrível, foi um momento ímpar, e acredito que para quem viveu essa geração também, ver isso acontecendo no palco do Criança Esperança foi inacreditável, um misto de uma emoção assim que tomou conta da gente, só em ver as três juntas, né? Para quem não sabe, a ideia do Criança Esperança convidou, né, as três para estarem no palco justamente para representar as apresentadoras infantis aí dos anos 80, da época que a gente viveu tudo isso, essa época de Xuxa, Angélica, A Ciane, ela é muito fofa, Eliana. gente. Eu adoro a forma. A Ciane, pra mim, ela é uma pessoa que, assim, eu me inspiro na comunicação. Que ela é muito fofinha, mas eu não admito que você minta pro público. Ela fala assim, ai, a Xuxa é da minha geração, você é da época da TV Colosso. Para de enganar o pessoal de casa. Para com isso. 63 aninhos aí. É sério, gente. E assim, teve toda uma história, né? Porque a Eliana não trabalha na Globo, a Eliana trabalha em outra emissora. E aí, teve que pedir autorização para a emissora para poder Nunca trabalhou na participar. Globo, né? Não, do Criança Esperança. E foi concedida essa liberação, né? Ela teve participando do programa. Inclusive, foi até uma justificativa que a Ana Maria Braga, quando foi convidada para ir participar dos 70 anos da Record, ela também teve aquele embaço ali entre a Globo e a Record, mas ela também usou a justificativa. Poxa, a Eliana foi liberada para vir participar do Criança Esperança, é de outra emissora, foi liberada, vamos acabar com isso, a história, né, de que, emissora, porque trabalha na emissora, não pode ir para outra emissora. Eu acho que quando é para se juntar por uma causa nobre, como é o Criança Esperança, eu acho que é super válido. Parabéns ao nosso mestre aí, Silvio Santos, que liberou a Eliana, que, nossa, a Eliana fez toda a diferença também na nossa Verdade. infância, Sim, né? com certeza. Uma baita de uma apresentadora, para mim, ela arrasa. A Angélica também teve a sua contribuição. E a rainha master dos baixinhos, Olha a a nossa Eliana Xuxa, aqui, ó. ali no meio. Inclusive, Literalmente, agora tá fazendo o programa de sábado, a Eliana total não é aqui. rainha dos baixinhos. Inclusive, a própria Eliana, né, depois de toda essa abertura estrondosa, espetacular, ela veio falar uma frase muito bacana, né, de ir contra toda essa rivalidade que colocaram nas três juntas desde o início das suas carreiras. Eu acho que isso foi muito importante
até mesmo para as pessoas que ficam ainda fazendo delas três de rivais. Então, eu não decorei muito bem a frase, se os meninos tiverem aí esse momentinho bem legal, a gente pode estar mostrando aqui no programa. Porque ela mas basicamente fala de sororidade, eu achei demais, inclusive até a própria Eliana, ela também chegou a tirar uma sardinha ali pro Teleton, né, que é onde ela faz parte, onde ela é embaixadora no SBT, e tá tudo certo. Eu acho que as pessoas têm que pararem muito de enrijecer essa coisa de que, o Teleton é isso e aquilo, o Criança Esperança do outro lado. Até porque são estilos diferentes, né? São estilos diferentes com o mesmo objetivo, que é se solidarizar com crianças carentes, com crianças que precisam da nossa ajuda. Então, realmente, foi legal ela ter falado do Teleton no Criança Esperança, porque desmistifica muito isso, tira essa barreira onde as pessoas, é concorrente, é isso e aquilo. Até o próprio Silvio Santos mesmo já chegou a falar do Criança Esperança, que puxaram até um vídeo dele antigo, né, em um dos seus programas, falando que se o Criança Esperança quisesse fazer participação com o Teleton, estava tudo certo, até porque o objetivo é o mesmo, é ajudar pessoas. O Teleton, o formato do Teleton é um formato chileno, que lá no Chile, todas as emissoras, elas transmitem ao mesmo tempo o Teleton de lá. Ou seja, todas, né? Aqui não acontece isso. O que acontece é algumas emissoras emprestam os artistas para estar lá. Mas só o SBT acaba transmitindo. E isso não é contra a vontade do Silvio Santos, não. O sonho do Silvio Santos era fazer que todas as emissoras transmitissem o Teleton. Mas isso nunca aconteceu por conta da concorrência. Mas antes, Valder Lúcio Barbosa. E aí, você chorou bastante ontem na televisão? Você acredita que eu não fui assim, não acompanhei tanto a carreira das três, também vou fazer uma de Suiane, assim, não é muito da minha época. É porque o adolescente, Valder Lúcio. Né? A ideia do Criança Esperança era juntar as três apresentadoras infantis que fizeram o maior sucesso na década de 80 e 90, né? Isso. Agora, Val, não sei se você concorda comigo, eu, sinceramente, muita gente questionou na internet a falta da apresentadora Mara. Sim, Mara Maravilha, que também é dessa época, né, dos anos 80, ali 90, também se consagrou como apresentadora infantil. Vocês acham que faltou a Mara na apresentação? Olha, assim, a Mara, infelizmente, depois que ela passou essa época dela de infantil, eu acho que as polêmicas que ela se envolveu, das falas horrorosas que ela falou depois dessa época, acabou fazendo o público perder essa nostalgia, esse encanto por ela. Tem gente que sente fala, óbvio que tem gente e tal, mas ela já fez tanta besteira depois que, na vida pessoal, na vida profissional dela, que eu acho que realmente não faz muito, como é que fala? Não faz muito... Sentido. Eu acho que aí era um momento delas. Se fosse pra Mara aparecer, a Mara aparecia em um outro momento do programa e tal, não necessariamente junto com as três. Mas assim, eu acho que a culpa do não reconhecimento da Mara Maravilha hoje em dia é dela mesma, sabe? Aquelas entrevistas que ela deu, dizendo que gay era aberração, sabe? Acho que muitas dessas coisas que ela falou acabou fazendo que o público não... Sendo que hoje o grande público ainda que acompanha justamente as outras três apresentadoras, Xuxa, Eliana, Angélica, principalmente o público masculino, pela comunidade, a população LGBTQIAPN+, que faz com que elas realmente fizessem, continuassem aí em evidência. E aí é o fato da própria Mara, que usou a apresentação de ontem para ir mais uma vez nas suas redes sociais debochar da situação. Pois é, né? essas coisas que ela... As pessoas estão lembrando, elas três estão juntas lá, mas as pessoas estão lembrando de mim, perguntando pela minha ausência, então está chamando mais a minha atenção pela minha ausência do que se eu estivesse lá, né? Ela inclusive debochou, ironizou ali da situação. Olha, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que assim, a vida, né, se encarregou de aproximar as três loiras. Xuxa, Angélica e Eliana, as três se entendem, convivem ali um pouco, mas ainda tem um relacionamento entre as três. Coisa que elas não têm com a Mara. A Mara sempre foi ali, meio que por fora, né? Sempre ficou mais ali no cantinho. Eu acredito que se a ideia era representar as apresentadoras infantis da época, da década de 80 e de 90, em prol do Criança Esperança, trazer essa nostalgia, a Mara teve um papel de representatividade nessa época, sim, ela se consagrou como apresentadora infantil.
né? Eu acho que aquela música dela, Curumim Iê, que representa ali os povos indígenas. Como era a música dela? Canta aí. Posso cantar? Vou Pode, cantar? canta. Sou Curumim Iê, no Marauê. É só ser um refrão. Joia! Que é o que Foi todo o hit, mundo né? sabe. Horrível, né? Foi o hit. Minha cantoria Tá foi bem horrível. maravilha mesmo. Sou Curumim Iê. Então, assim, essa música do Curumim é uma música que tem uma representatividade muito grande. Acredito ainda que, e principalmente nessa época que a gente está vivendo aí, em tempos de defesa a povos indígenas. Então, eu acredito que poderia ter sido uma representatividade, colocar um refrãozinho dessa música que também atravessou uma geração, por mais que a Mara tenha se perdido aí ao longo do tempo, a gente quase não lembra mais dela como essa figura infantil, como a gente ainda tem essa lembrança dos dedinhos da Eliana, da Nave, da Xuxa. Ela deixou de ser celebridade. Da Fada Bela, né? Da Angélica. Ela deixou de ser celebridade e virou subcelebridade. Foi tipo isso, mais ou menos. E outra Mas eu coisa- acho que merecia, assim, uma partezinha ali, Referência. uma não sei, referência gente. da Mara junto com as meninas, porque se a ideia era essa, representar os anos 80 e 90 em termos de Mas eu acho que já apresentadoras foi infantis, representado. Acho que acho que a Mara tinha que estar ali inclusa no meio e fazer um Curumim Iê também, tá? Não, esse curumim aí... Senti falta da Mara, viu, gente? Eu acho Senti. que a Mara, eu concordo até com as falas do Erlan, porque ela veio se perdendo ao longo do caminho com muitas polêmicas, inclusive em meados ali, em toda aquela junção pública de Xuxa, Angélica e Eliana, até em algumas campanhas publicitárias, a própria Mara, ela vem se mostrando muito infantil em alguns comentários, né? Inclusive as três fizeram ali em meados de 2019, ali antes da pandemia, uma campanha super linda para uma marca de cosméticos. E ela falou assim, esqueceram de mim. Gente, para que esse comentário? Então, assim, são esses e muitos outros comentários infantis que ela vem se envolvendo de graça, por besteira, fora a sua participação ali no outro programa concorrente, né, de fofoca, muitas outras coisas que foi um aglomerado que fez com que ela se tornasse uma sub. E outra coisa, o fato dela debochar dessa apresentação só mostra que ela realmente não deveria ter sido chamada. Justamente. Só validou que ela realmente não era para estar lá. Por essas e por outras atitudes assim que ela vai sendo afastada, vamos dizer assim. E não Obviamente conseguiu- que a gente respeita a opinião da nossa Eliana, tá tudo certo. Mas essa é a minha aqui, tá? E não conseguiu se consagrar e é sobre isso, gente. Faltou Bem. o Curumim. Faltou Faltou. Minha- faltou Faltou Curumim